Muito bem, pessoal, estamos ao vivo para mais uma transmissão, mais uma live, mais um podcast de Black Yellow Brasil. Sejam bem-vindos a mais um episódio pós-vitória em clássico. E eu queria cumprimentar meu amigo Germano Coutinho. Mano, clássico, se joga ou se ganha? Boa tarde. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos ouvintes. Boa tarde, Danilo. E é exatamente isso. O clássico se ganha contra todas as expectativas, contra tudo e contra todos, mas o importante é a vitória. Recorde positivo na temporada e vamos que vamos. Recorde positivo de temporada, liderança de divisão. Estamos num cenário quase completamente positivo para Pittsburgh Steelers depois dessa semana 5. Vamos para a bye com pelo menos uma nota alta aí neste momento, cumprimentando seu amigo Ricardo Rezende. Muito boa tarde. Boa tarde, Danilo. Repito para você a pergunta que eu fiz para Germano. Clássico, se joga ou se ganha? Se ganha. A gente usou uma frase que Mike Tolley usou algumas semanas atrás, que eu sei que eu estaria com raiva se fosse outro contexto, mas dentro do jogo que a gente teve agora, não vamos nos desculpar por vencer. Jamais. Nunca iremos nos desculpar por vencer. Ainda mais o jogo dentro da AFC Norte. Então, seguimos como líderes da AFC Norte, numa draga que a gente está, levando bordoada de todo mundo, mas esse é o Pittsburgh Steelers. Não tem jeito. É o Pittsburgh Steelers. É isso, o Steelers 2023 faz uns negócios com a gente que é absolutamente impressionante. Vamos conversar bastante sobre esse Steelers 17, Ravens 10. Eu quase perco a conta. Quase a gente publica o placar errado ao final do jogo. Mas vamos nessa. Só lembro vocês que, por obséquio, sigam @BlackYellowBR. Seja no Twitter para acompanhar a belíssima cobertura do nosso Ricardo Rezende. Seja no Telegram para acompanhar as análises do Léo. Seja no Instagram para acompanhar notícias, citações, avisos que a gente tem para vocês. Estamos nas principais redes sociais. Acompanha na Twitch, onde a gente entra ao vivo logo depois dos jogos, como esta live neste momento, e às terças à noite. E acompanhem nas redes de podcast, em especial o Spotify. E deixem, por favor, uma avaliaçãozinha de 5 estrelas lá pra gente. O Black Yellow Brasil está também na FN Network. Somos fnn.com.br. Você entra para conferir uma série de projetos de NFL, de NBA, MLB e NHL, incluindo Rádio Pirata, que está fazendo o pós-mortem aí da temporada do Pirates, e o Iglocast, que está fazendo o nascimento da temporada do Pittsburgh Penguins. Nessa terça-feira começa a NHL. Torce para os Steelers, quer bater um papo muito, muito acalorado sobre tudo que acontece com os Steelers e NFL, manda uma mensagem para a gente, vem para o nosso grupo no WhatsApp, que está movimentadíssimo. É sempre papo de 1.500 mensagens a cada rodada. Então, vamos nessa. Dá uma avaliação geral desse jogo, Ricardo. Não tem muito por onde a gente começar, não é um jogo muito definido, assim, né? É a maior verdade que existe. Parece que todo Steelers e Ravens é desse jeito. Sempre tem esses dramas, decisões questionáveis do lado do Ravens. O Harbaugh, assim como alguns anos atrás, decidiu de alguma forma, no final do segundo tempo, não garantir os 3 pontos, quando tinha, arriscar uma 4-2, que não deu em nada. O Steelers sabe muito bem como parar Lamar Jackson. Lamar Jackson é um puta jogador, se ninguém se discute. Mas contra o Steelers ele não cresce. Já é o que contra o Steelers, contra o Steelers, dentro da AFC Norte, Lamar Jackson não tem campanha positiva. Contra Bengals e contra o Browns ele tem. Então o Steelers tem o caminho das pedras para poder parar muito bem Lamar Jackson. E a gente fez o jogo que dá para vencer hoje. O Steelers só vai vencer hoje com o placar apertado do jeito que estava. O Ravens perdeu chances. Teve dois drops na end zone, que poderia ter sido um touchdown. Já seria o suficiente para vencer o jogo, provavelmente. O Nelson Aguilar, no final do jogo, também com um drop, em uma jogada que possivelmente seria touchdown. Então, mesmo que a gente erra, muitas vezes o adversário também erra. A gente não tem culpa desses erros, a gente aproveita deles. Mas um clássico Steelers e Ravens. A sensação é que todo jogo é assim.
O time que, incrivelmente, menos deixou jogada dentro do jogo, venceu. O Steelers precisou fazer muito também, porque o Ravens, convenhamos, por conta dessa série de erros que teve, acabou trazendo muitos lances ao nosso favor. Quando a gente tinha que fazer uma jogada, a gente fez. Interceptação do Joey Porter Jr. na endzone era o que precisava para poder salvar, porque seria um field goal ali, e a gente conseguiu segurar uma pontuação. O touchdown veio no momento que a gente não esperava que fosse vir. O touchdown do George Pickens. É como o Steelers vai vencer todos os jogos. Não tem muito para onde correr. É como o Steelers vai vencer. E como já vem vencendo há muitos anos, né? É isso, Jamano. Como é que você avaliou, no geral, essa vitória dos Steelers? Como é que você se sentiu durante essa vitória dos Steelers? Eu me senti, para quem assiste e gosta de Stranger Things, eu me senti no mundo invertido. Porque parece que nesse jogo nós adotamos geralmente o que o Ravens faz, que é basicamente conseguir ganhar o jogo correndo com a bola. A gente conseguiu correr com a bola, conseguimos jogadas importantes. E principalmente pelo fato de que o Ravens hoje pareceu a gente. Eu tô acostumado nesse tipo de jogo de ter drop miserável, de ter várias chamadas questionáveis, como aqui o Ricardo citou, aquela questão da tentativa de touchdown no final do primeiro tempo. E geralmente nesse tipo de jogo, quem faz esse tipo de coisa é a gente. E eu acho que a maior prova de que eu estava no mundo divertido hoje é que o Mike Tomlin ganhou um desafio. Na verdade, eu chamo de desafio de Schrödinger. Ele ganhou e perdeu ao mesmo tempo. É um negócio impressionante. Eu acho que só o Mike Tomlin para conseguir isso, porque até quando ele ganha o desafio, ele perde. É impressionante. Eu tô incorporando grafite agora. Quando o Mike Tomlin ganha o desafio, ele perde. É impressionante. É isso, cara. É um desafio quântico. Você nunca sabe se você ganhou ou perdeu até o juiz anunciar, porque é um negócio impressionante. Mas, assim, o resumo da história é que o Steelers precisou de toda a ajuda possível que ele conseguiu para dar um empurrãozinho no ataque. Lembra da já clássica história do Chevette com lacinho? Agora esse Chevette tava sem gasolina e todo mundo que apareceu na rua teve que empurrar até sair da ladeira. Porque só desse jeito pra esse time ganhar jogo, cara. É impressionante. Todas as oportunidades que o Steelers foi tendo, ele foi naufragando miseravelmente. Miseravelmente. Eu tô buscando o play-by-play só para dar a noção de como esse time aproveitava como esse ataque aproveitava as oportunidades que a defesa estava dando. E quando eu digo como ele aproveitava, é para dar uma descrição de como ele não aproveitava. Porque ele absolutamente falhou. O jogo foi para o intervalo com 10-3 para Baltimore. Tá? Cada vez que os Steelers forçavam a jogada, nada acontecia do outro lado. Então, o time forçou uma sequência de punts que o ataque respondeu também com uma sequência de punts. Tá? Aí vem o safety, que a gente comenta mais a respeito mais tarde. O Steelers só conseguiu um field goal na sequência. Estou o punch. Baltimore estava muito... O punch de Baltimore, que Gunner devolveu para os caras, era jogada de pontuação para o Ravens, pontuação para ganhar o jogo, basicamente, porque o ataque não ia fazer mais nada. E aí vem a interceptação de Joey Porter Jr., ou seja, a defesa deu mais uma oportunidade. Milagrosamente o ataque conseguiu um touchdown aqui. Mas na hora de ajoelhar para fechar o jogo, porque a defesa forçou um fumble quando realmente podia dar de novo pro ataque do Ravens, uma falta numa ajoelhada. E a falta foi do right tackle, que é o cara que tá acostumado a estar nesse tipo de formação. Não só tá acostumado a estar na OL, como é acostumado a estar nessa formação. O cara erra ali e entrega de novo a bola para Baltimore com 50 segundos, que era uma campanha pontuável, vai. E 7 pontos atrás do placar, o que daria para encostar de novo. Felizmente, a gente tem TJ Watt como closer, mais uma vez, para fechar o jogo. Então, precisou de ajuda de todos os lados, ajuda espírita, ajuda papai do chão precisou subir, porque, bicho,
Precisou evocar, felizmente vai ter uma bye para descansar todas as formas de oração que esse time tem, porque não tem a menor condição, cara. A menor condição. É que a gente tá falando o tanto que o ataque precisa ter ajudado, eu acho que a gente começa com destaques negativos. Germano, o grande destaque negativo é o Gunnar Olszewski. Assim, já era caso para corte. Voltou a ser caso para corte. Para corte, plaquinha de persona não grata, mandar a Interpol deletar todas as fotos que ele tiver relacionadas ao Steelers, porque não tem condição, cara. Não tem nenhuma condição. O meu subnick já fala tudo, né? Deixa eu ver se eu consigo apontar aqui exatamente. Gunner não dá. Não tem condição, porque assim, se essa franquia realmente for séria, esse cara tem que ser cortado. Não tem mais o que fazer. Assim, não se justifica a manutenção dele no time, porque atualmente o cara não está sendo basicamente utilizado como wide receiver. Claro, ele teve um snap aqui e ali, mas assim, acho que nenhum target, né, ele teve no jogo, nenhum passe lançado na direção dele. Então o cara está servindo mais como um decoy mesmo. E pro aspecto do jogo que a gente utiliza ele, que é para retorno, o cara vai mal, não tem condição, cara. Eu acho muito melhor dar chance para outro jogador, seja o falecido Des Fitzpatrick ou qualquer outro, do que ficar com o Gunner, porque o Gunner realmente não dá. Veja, no fumble dele, eu tenho que fazer essa menção, que realmente o fumble foi causado pelo Conor Hayward, ou seja, foi fogo amigo. No entanto, naquela situação, a culpa é do Gunner, porque o Conor está tentando bloquear e ele corre em direção ao Conor Hayward, ou seja, não é culpa do Conor Hayward, a culpa é 95% do Gunner. Não tem o que fazer. Ali, ele foi garoto, mais uma vez, não protegeu a bola e quase nos perdeu o jogo. Por sorte mesmo e por ruindeza do Lamar Jackson que a gente não perdeu. Então, se essa franquia for séria, o Gunner precisa ser cortado nessa semana, porque não tem simplesmente mais motivo para ele ficar no time. Se ele for o jogador do tantã, do pandeiro, então que pelo menos ele fique inativo. Mas se ele não tá ficando inativo, se ele tá indo pro jogo, cara, tem que cortar, sinceramente. Cara, tem que cortar. Os Steelers têm três outros jogadores de retorno. Os Steelers têm Calvin Austin, que vinha retornando punch, e tudo bem. Ele estava lesionado naquele momento, por isso o Gunner teve uns 3 retornos de punch, na verdade. Os Steelers têm Desmond King para retornar. É quem vem retornando kickoff. Eu acho que dá para você pedir pro cara ficar ali e chamar um fair catch. E os Steelers têm Godwin Gebuik, que foi inativo nesse jogo. Ele é o running back 3 do time e ficou inativo nesse jogo. E retornador de kickoff também. Eu acho que o Jalen Warren já retornou também, né? Não, acho que o Warren não. Mas aí é meio risco. Naturalmente, o Calvin Austin ele teve uma concussão durante o jogo e isso não foi muito falado, realmente. Porque do nada chegou o Gunner para retornar. Então o Tony agora no final na coletiva final do jogo trouxe que Calvin Austin teve a concussão, mas foi liberado durante o jogo. Então passou pelo protocolo, foi liberado, mas enquanto estava na concussão, realmente era o Gunner. Mas eu também não entendi muito bem, porque o Desmond King, ele também faz esse papel de retornador e ele poderia estar ali retornando o punt e não estava. Inclusive, nos kickoffs, Desmond King também não estava. E não tem informações sobre lesão do Desmond King. E aí é mais procurar saber, porque foi decisão técnica, obviamente, botar o Gunner lá. Toda vez que você bota Gunner em campo, uma merda diferente acontece. É inacreditável. No jogo, antes do jogo começar, a gente viu o nome dele ativo no jogo, já foi motivo de desespero. Não dá para esse cara ficar aqui, não dá. É uma energia que esse cara já traz que atrai. Eu tenho até pena dele. Ele atrai jogada ruim mesmo. Você lembra por que a gente começou a chamar Minkah Fitzpatrick de caro, né, Ricardo? Com o lema de caro é jogador ruim. O que sai mais caro para os Steelers? Pagar 2 milhões a Gunnar Olszewski ou pagar, sei lá quanto é, 15 milhões a Deontay Johnson? Sem entrar em campo hoje. É lógico que é mais caro pagar 2 milhões para Gunnar, cara. Não dá. Absolutamente não dá. Quando você tem um cara desse no teu elenco, ele vai dar um jeito, ele vai achar os caminhos, vai voltar para dentro do campo. Quando ele estiver dentro do campo, ele vai dar o jeito de fazer isso.
Não tenho a menor pena, não tenho dó de forma alguma, porque ele toda vez que entra em campo, ele prova porque ele precisa ser cortado, pô. Se alguém quiser aproveitar, paciência, não é mais problema meu. Isso não pode ser mais problema do Steelers, tá? Ganha o Chelsea, isso precisa acabar. Vocês têm 2 semanas para entender que ganha o Chelsea não dá mais. Você pode fazer qualquer outra coisa. Corta o cara e vai atrás de Steven Sims de novo. Corta e não traz ninguém. Promove Denzel Mims pro elenco principal pro lugar dele. Tô nem aí, bicho. Pode ser outro cara ruim ou pior. Mas esse você já sabe que não dá mais. Então, para por aí. O outro cara que saiu absolutamente queimado desse jogo, porque quando a decisão de você ser substituído é durante o jogo e é anunciada, é pública e notória, é Levi Wallace. Durante o jogo, ele ficou tomando bola. Nelson Agholor, eu acho que a bola que Agholor não segurou, ele estava em cima dele, mas aí eu já não tenho certeza. Foi Shadow Sullivan. Shadow Sullivan? Outra desgraça. Que é outro também. Eu também não tenho a menor condição. Ele tomou de Nelson Agholor, não essa, mas outras. Ele tomou Rashad Bateman. Ele tomou uns dribles de Justice Hill que completamente desmoralizante. Então, nem na marcação, nem no tackle, o que você está fazendo? Aí no meio do jogo, os Steelers, com toda a justiça, já estava na hora, colocou o Joey Porter Jr. no lugar dele e acabou. Nada aconteceu perto de Porter. Ou seja, uma das rotas já estava completamente coberta. Que loucura você imaginar que o teu jogador que tem valor de escolha de primeira rodada está jogando como um jogador de primeira rodada, pô. É impressionante. Então, o Levi Wallace vai para um banco, mas para um banco forte, assim, bonito, pelo amor de Deus. O que mais a gente tem de negativo? Olha, só quanto ao Levi Wallace ainda, Danilo, os ouvintes vão lembrar, eu sempre fui uma pessoa que defendeu o Levi Wallace, pelo menos até a temporada passada, quando existia aquela discussão entre o Levi Wallace e o Ahkello Witherspoon. Eu sempre fui um cara que defendia o Levi Wallace, sempre gostei dele. Nessa temporada, realmente, ele estava indo muito mal, mas, para ser bem sincero, assim, eu notava que ele estava indo mal, mas eu sempre fiquei com aquela esperança de achar que ele estava indo mal porque nós estávamos ou utilizando como cornerback número 1. Eu nunca achei que ele seria um CB1. Eu sempre achei que ele seria um bom cornerback 2. E durante essa temporada, eu continuava com essa impressão, eu continuava achando que realmente ele ir tão mal tinha muito a ver com o fato dele estar enfrentando geralmente o melhor wide receiver do time adversário. Mas o jogo de hoje, pelo menos o primeiro tempo, que foi quando ele efetivamente jogou, aí já caiu por terra essa minha teoria, essa minha ideia, porque ele enfrentou todo mundo e todo mundo deu baile nele. Não tem o que fazer. E assim, o corpo de recebedores do Baltimore Ravens não é que seja o melhor do mundo, não é, de longe. E mesmo assim, o Levi Wallace levou um baile de todo mundo. Independente de quem era, ele estava perdendo teco, ele estava sendo queimado. Então, realmente, o Levi Wallace, essa temporada, até o momento, é uma temporada para se esquecer. Para se esquecer. Honestamente, acho que ele não é o pior jogador da história. Não acho que ele seja um cara para ser cortado ou algo do gênero. Mas realmente está uma temporada muito ruim e a gente simplesmente não pode contar com um cara desse para ser um cornerback titular. Espero que esse banco sirva para alguma coisa. Espero que o Joey Porter Jr., de agora em diante, seja o titular. E vamos ver se, nas poucas oportunidades que o Levi Wallace vai ter, aparentemente, a partir de agora, se ele vai conseguir fazer alguma coisa. Mas, realmente, como titular, zero condição. Para poder fechar esses destaques negativos, concordo com tudo que já falaram sobre Levi Wallace. Acho que não tem nem muito o que se esticar aqui nisso. Acho que destaque negativo, que vale falar, e eu acredito que tem muita gente. Não vai ser um programa se a gente não puder falar, apesar da vitória, apesar de tudo, da incapacidade desse ataque de fazer qualquer tipo de coisa. É impressionante esse ataque. Ele não consegue
andar, ele não consegue ter um ritmo. Quando a gente conseguiu ter ritmo de jogo na grande campanha que o Jalen Warren estava fazendo, não era mérito de chamar a jogada e nada, não. Era botar a bola na mão do seu jogador quente e deixar o cara se virar. E o Warren estava lá, uma Beyblade, quebrando tackle, dando girinho e conseguindo jardas na força. É só assim que esse ataque anda, basicamente. Esse ataque, do ponto de vista tático, é nulo. Não existe. Não entra um bloqueio. Hoje a gente teve novamente uma situação de 3ª para 1 jarda, que a gente poderia ter botado um ritmo no ataque. Foi a primeira campanha a sair do terceiro quarto. Que foi o train out, 3ª para 1, sai do shotgun de novo, gunner em campo. Mesma tragédia que foi a 4ª e 1 da semana passada contra Houston. Ou seja, não aprende com os erros do passado. E talvez não aprenda com os erros do passado porque simplesmente não tem jogada suficiente para ser executado. Mike Tony deu essa desculpa durante a semana de que estava sem Damu e sem Murphy. Desculpa, né? É porque não tem jogada. Não tem o que substituir aqui. Não vai no simples. Então, é mais uma semana que o ataque não produz nada e a defesa fica com as costas na parede o tempo todo, tendo que fazer grandes jogadas para a gente poder sair com a vitória. Parece que o ataque, a rota Kenny Pickett para George Pickens, é só esse back shoulder que o Pickens faz a magia e faz uma grande recepção. A gente não sabe explorar o meio com o Tyrene, a gente não sabe explorar o meio com o slot. O Allen Robinson faz a recepção, já tem 10 caras em cima dele. A gente faz a recepção, não consegue conquistar nenhuma jarda após ela. Hoje foi toda recepção, acabou a jogada. Recepção, acabou a jogada. Não aproveita da velocidade do Calvin Austin. Não aproveita do matchup favorável que o Allen Robinson traz saindo do slot em nenhum momento. Não traz. E é só recepção. É tipo Dodô, artilheiro dos gols bonitos, George Pickens. Só recepção bonita para highlight George Pickens. É isso que o ataque anda, basicamente. Então, tem muito que melhorar nesse ataque. A gente vai para mais uma semana, bye week. Hoje já saiu o repórter de que o Matt Canada está no hot seat. O que eu realmente não duvido. Não sei o quanto o jogo de hoje muda esse aspecto com relação a como ele entrou. Não devia mudar nada. Vai atenuar um pouquinho, claro, a crise e as críticas que estão, mas o ataque não deveria estar com nenhum ponto positivo aqui. Todas as jogadas que o ataque fez de positivo hoje foi puro mérito de talento dos jogadores e nada relacionado do ponto de vista tático. Nós marcamos 6 pontos. Nós marcamos 6 pontos no ataque, é isso. ganhamos, mas foram 6 pontos do ataque. O Special Teams marcou mais pontos que o nosso ataque. É isso. Então, não tem o que fazer. Não tem como a gente defender esse ataque, até porque ninguém aqui defenderia. O ataque continua muito ruim, mas muito ruim mesmo. Nós ganhamos esse jogo por quê? Porque a defesa conseguiu turnover, porque a defesa conseguiu segurar o ataque terrestre do Ravens até certo ponto. O Lamar Jackson contra a gente é terrível. Parece que nós somos a criptonita dele. E acho que a única coisa boa que eu posso falar coletivamente do ataque é que não teve turnover. É isso. O ataque conseguiu não ter um turnover. Kenny Pickett conseguiu não lançar interceptação. Claro que uma coisa ou outra, um ponto ou outro, a gente pode citar como positivo. Uma jogada aqui, outra ali, que é normal. Isso aí acontece em todo jogo. Mas coletivamente, no geral, cara, fica difícil porque realmente esse ataque é complicado. É muito complicado a gente esperar alguma coisa dele. Complicado não, Germano. É ruim mesmo. É ruim. Vamos usar eufemismos para descrever esse ataque. É ruim, é muito fraco. Não, o ataque é ruim. Complicado é a gente esperar alguma coisa dele. Ah, sim, perfeito. E aí, Danilo, se tu puder destacar de novo esse comentário do nosso amigo Ted Bones, porque isso aí eu acho que vai ser uma teoria da conspiração.
Porque realmente, no lance do touchdown do George Pickens, mostraram, né, o replay lá do Buff, lá de cima, e tava todo mundo assim comemorando o touchdown e tal, e o Matt Canada com a cara muito estranha, assim, com a cara de quem comeu e não gostou. Isso é estranho. Isso é muito estranho, e o que Ted Bonds falou pode ser verdade. Vamos saber isso? Provavelmente não. A gente nunca vai descobrir. Mas realmente pode ser verdade, de que talvez essa jogada não tenha sido chamada realmente pelo Matt Canada. Talvez tenha sido um audible ali do Kenny Pickett, ou então alguma outra coisa. Mas realmente foi muito estranho a cara que o Matt Canada fez depois do touchdown. Porque, sinceramente, ele não me parecia nem feliz. Uma coisa é você ficar surpreso, uma coisa é você ficar atônito com alguma coisa, mas quando o seu ataque finalmente marca um touchdown, quando o estádio aparentemente vai parar um pouco de lhe criticar, tu não esboça uma reação de felicidade, isso é muito estranho. De novo, teoria da conspiração, de que essa chamada não teria sido chamada, não teria sido criada pelo Matt Canada, a gente não vai conseguir saber se isso é verdadeiro ou não, mas realmente nos causa bastante estranheza a reação, ou melhor, a falta de reação que o Matt Canada teve nesse lance. Isso, logo na saída do jogo, Kenny Pickett falou com a CBS, elogiou, claro, o esforço de todas as unidades do time, né, em especial special teams e defesa. O ataque não foi tão bem, na opinião dele, mas acabou conseguindo um touchdown que garantiu a vitória. Temos reações de entrevista de Tomlin, Ricardo? Não acompanhei muito a entrevista de Mike Tomlin hoje, mas ele rasgou bastante elogios para Joey Porter. Disse que ele já vem pedindo realmente passagem e mais snaps nas últimas semanas, e foi justo botá-lo hoje como titular ao longo do jogo. Se a gente critica quando toma uma decisão errada, bom que o time reconheceu e viu que o Joey Porter poderia trazer muito valor na partida de hoje, e fez uma grande jogada. Ele também trouxe lesões. Então, de lesões, a gente teve o TJ Watt, teve uma lesão no dedo, mas nada que preocupe, além da do Calvin Austin, que ficou no protocolo de concussão e saiu. Larry Ogunjobi também teve uma lesão, mas voltou ao jogo e está bem. Ou seja, os 3 jogadores, todos terminaram a partida dentro de campo. Isso lembrando que, em termos de lesões, o Steelers deve ter a volta de Deontay Johnson e de Anthony McFarland depois da bye week, porque eles já passam o mínimo da injury reserve, e a lesão deles não aparentava ser tão grave, pelo menos. Vamos ver o que é que vai acontecer ao longo da semana, a gente vai atualizando a situação. Olha, licença, Danilo. Só para alimentar a teoria da conspiração de que Matt Canada não chamou a jogada, Mike Tomlin e Kenny Pickett falaram sobre o touchdown de George Pickens no final das suas respectivas coletivas. E os dois falaram a mesma coisa, de que sabiam que o Ravens iria chamar uma zero blitz, ou seja, mandar todo mundo em blitz, ia ficar todo mundo homem a homem no fundo do campo, que quando tivesse oportunidade, era para Kenny Pickett puxar o gatilho e mandar o passe longo para George Pickens. O Ravens, a jogada do touchdown do Ravens foi uma blitz zero, com todo mundo entrando, ficou George Pickens homem a homem com o Marlon Humphrey. Kenny Pickett foi e anotou o touchdown. Foi Pickett que identificou isso na hora e ajustou. Uma coisa que comentaram durante o jogo é que Mike Tomlin estava se comunicando muito mais com o ataque do que normalmente ele fica. Então, teve momentos de huddle que Mike Tomlin não fica presente com o ataque, e Mike Tomlin estava presente no huddle do ataque. Então, tudo isso vai alimentar muita coisa, provavelmente, nos próximos dias. E vamos ver como é que isso vai se desenrolar. Isso, e só... Sabe o que eu queria agora? Aquele informante secreto.
Não, uma fonte de dentro dos Steelers, não sei o que e tal. Pena que a gente sabe que por lá isso não existe. Mas seria muito legal chegar um repórter local dizendo assim, olha, uma fonte secreta dentro do vestiário acabou de me informar que a chamada não foi do Matt Canada. Meu amigo, ia virar uma história que ia dominar os tabloides de Pittsburgh pela semana inteira. Seria uma beleza. Eu queria muito que isso ocorresse. O pior é que tem uma galera de imprensa local que é facinho pra meter uma dessa, né? Sem ter fonte absolutamente nenhuma. E a gente sabe quem são os caras, pô. A gente sabe. A gente sabe e a gente não recomenda que vocês leiam essa turma. Porque sabe que é só pra incendiar mesmo. Ainda Mike Tomlin. Curtimos muito o esforço da equipe para conseguir essa vitória. É bom ir para a bye no topo da divisão, especialmente com tudo que a gente passou. Ainda somos um grupo em crescimento e em desenvolvimento. Tem muito ainda para a gente fazer, claro. Muito que a gente ainda não gosta desse time, muito que não gostamos desse jogo, mas é assim a vida. A gente tem que lidar com isso. Falou de lesões, falou sobre essa cobertura. E sobre jogar contra o Ravens, é sempre assim que o jogo acontece, é sempre um jogo quente, disputado, sempre foi assim nos anos recentes, foi sempre controlado pelas defesas, como foi hoje, mas não tem como elogiar o suficiente uma jogada como foi a do Miles Killebrew. Você bloquear um punch na National Football League, você normalmente ganha o jogo, e foi isso que aconteceu mais uma vez hoje. É pouquíssimo provável que qualquer declaração realmente significativa saia dele, tirando essa da Cover Zero, porque esse é nosso glorioso head coach. Então, isso que a gente tem de coletivas e de entrevistas, tem a declaração, claro, da coletiva do Lamar Jackson, do lado do Ravens, dizendo que então, a gente normalmente não espera que os nossos jogadores dropem tantos passes. Que coisa, né? Que coisa, né? Muito bem, antes da gente passar para destaques positivos dessa partida, eu tenho uma pergunta para fazer. Se tem mais algum negativo para trazer ou fechamos? Só quero comemorar a vitória. Uma vitória. Então, antes da gente ir para Eu destaque tenho. positivo, opa, por favor, Germano, traga-lo. É um destaque negativo, na verdade, que é mais um desabafo. E desculpa, mas quando você tem um Tyrande de 2,52 metros e você não utiliza o cara na red zone, assim, fica difícil. É impressionante como parece que o Matt Canada, e assim, a gente, claro, já criticou bastante ele com razão, mas eu não consigo entender o porquê o Darnell Washington não está sendo mais utilizado. Eu sinceramente não consigo entender, ainda mais com a ausência do Freiermuth. Então fica aí esse ponto negativo, que é uma coisa que vem já é a segunda semana, né? Segunda semana de ausência do Freiermuth, e o Darnell Washington simplesmente não está sendo utilizado no jogo aéreo. Negócio impressionante. Absolutamente impressionante. Compartilho contigo. Então, antes da gente ir para destaques positivos, um intervalinho aqui. Você que está na Twitch e não assina este programa, entra 1 minuto de intervalo. Voltamos já. Eu vou responder de forma bem curta enquanto a gente está no intervalo. Aqui o Veloci Rápido. Esperança de demissão de Keenan dessa semana? Nenhuma. Tá? Apesar do report do Ian Rappaport, de que a batata estava assando, de que o assento estava esquentando e tal, eu, não confio nas fontes de Ian Rappaport nos Steelers, nem na do Adam Schefter. Eles são fantásticos insiders, mas nunca parece que consegue cravar. 2, a escolha de palavras dele foi muito imprecisa, tipo, olha, a situação está esquentando, talvez possa mudar e tal, bicho. Para falar isso eu falo também. Eu só não tenho 1 trilhão de seguidor igual ele tem. E 3, é mais provável o Steelers tirar as responsabilidades de chamada dele antes de confirmar uma demissão. Então, e a gente só saber disso depois.
Voltamos, vamos falar de pontos positivos. Eu começo com você, Ricardo. Poucas vezes nessa temporada ou nos últimos anos eu comemorei tanto a interceptação feita eu comemorei a de Juninho. Pelo momento, pela história, de onde a gente acompanha ele, por tudo que envolve, foi enorme a jogada de Juninho. E que eu começo aqui o destaque positivo sobre ele com a declaração que ele deu ao final do jogo. Ele disse que avisou o Odell Beckham Jr., que a interceptação foi em cima dele, quando fez a interceptação, que é para ele ser um homem de família em casa e sair daqui. Tudo que a gente precisa de swag um pouco mais de swag nesse time. É um time de jogadores muito bonzinhos ultimamente. Joey Porter traz esse swag necessário para cá. E aí, como bem falaram na timeline do Twitter, mantém o legado do pai dele de fazer muito trash talk dentro de campo. Fala e faz. Interceptou o Ravens no final do jogo e mandou o Odell Beckham Jr. para casa. Tá feliz da vida, obviamente, com a interceptação. No final, chamou a atenção até quando fez a interceptação, que ele correu direto para os braços de Mike Tomlin, deu a bola na mão de Mike Tomlin da interceptação feita. Então fica para o Joey Porter que, assim, a gente vai falar daqui a pouco, assim como os demais rookies, não deve perder mais a chance. Não deve perder mais a vaga de titular nesse time. É isso, eu até acrescento nesse ponto, o Nick Faraball tá trazendo aqui que George Pickens não sabia que a interceptação tinha acontecido. Ele só descobriu agora, depois do jogo, e a gente teve? Maneiro, cara, não sabia, mas legal, bom pro Joey, parabéns pra ele, tô feliz por ele. Esse bicho é muito pancada das ideias, cara, e é meu destaque positivo, George Pickens, bicho. Com um ataque que não funciona, com um ataque amarrado, um ataque completamente travado, o cara me sai com 6 recepções para 130 jardas e um touchdown, mais 16 jardas ganhadas numa corrida. Cara, 146 jardas de um jogador num ataque desse é muita coisa. É muita coisa, é um desempenho fantástico e quase metade das jardas do time vieram de um cara só. Então, muito, muito positivo para Pickens. Tem jogada dele aparecendo, bloqueando também. Porra. E ainda mais o touchdown que ele conseguiu foi em cima de Marlon Humphrey, o que é o tipo de jogada para wide receiver 1 em campo que você espera. Ele ainda tem aqueles probleminhas de separação, tá? Não é que a gente esperasse que ele fosse virar o rei da separação de repente, mas ele ainda tem problema em ganhar a jarda depois da recepção, porque ele não separa muito do corner, e aí quando a bola cai para a mão dele, o marcador já tá super em cima. Mas segue tendo desempenho. Eu dei uma entristecida quando eu li o stats final do meu fantasy. Eu preciso saber como foi Jordan Edson, mas longe de mim criticar por questão de fantasy. Vambora. Germano, positivos. Eu vou com um nome que, assim, talvez não seja tão óbvio, mas eu acho que a gente precisa destacar esse jogador, que é o Larry Ogunjobi. É um cara que tá machucado toda semana, tá sempre no injury report e sempre dá um jeito de jogar. Eu tava ouvindo alguns programas lá de Pittsburgh na semana passada e até fizeram uma espécie de piada, né, com o Larry Ogunjobi, dizendo o seguinte: olha, o Larry ele vai ficar para sempre na injury reserve, no injury report. Ele sempre vai estar lá por algum problema, sempre vai estar lá com alguma coisa, mas é um cara que sempre vai jogar e tá sempre fazendo uma jogada boa. E esse jogo não foi diferente. Aquele fumble que ele forçou, uma jogada belíssima dele, inclusive, não desistiu da jogada, coisa que a gente sabe que os jogadores da linha defensiva costumam fazer bastante quando vem que realmente a bola já passou além da linha de ação. Ele continuou, perseguiu o running back e conseguiu dar o soco na bola que gerou o nosso primeiro turnover. Então fica aí meu ponto positivo para o Larry Ogunjobi,
que, sinceramente, diante de uma defesa cheia de estrelas, como a gente tem, é um cara que sorrateiramente está se tornando, não vou dizer um dos melhores jogadores da defesa, mas talvez um dos mais importantes, porque ele está aparecendo muito naqueles momentos-chave. Então fica aí meu ponto positivo, mais uma vez, para o Larry Ogunjobi hoje. Belo jogo. Curiosamente, acho que o Ogunjobi não apareceu no Injury Report essa semana. Eu acho que foi pela primeira vez nessa temporada ele teve participação completa. E mostrou porque ele teve completa. Vamos mais um, Ricardo? Vou manter nos rookies, Broderick Jones. Assim como o Joey Porter chegou para assumir a titularidade para ficar. Muito seguro ali do lado esquerdo, o Broderick Jones. Seja com o Kyle Van Noy, seja com o Jadeveon Clowney. Não foi. Nenhum dos dois tiveram muita pressão em cima do Kenny Pickett, dos jogadores veteranos. A gente teve boas corridas encaixando pelo lado esquerdo. Muito do que se preocupava com o Broderick Jones era justamente o bloqueio para o jogo terrestre. Nenhum problema, pelo menos visto hoje. Óbvio que durante a semana a gente vai ver um pouco mais dele. Pode ter bons momentos ruins, mas não comprometeu. E Dame Moore Jr., como a gente sabe, com exceção de quando enfrenta Myles Garrett, compromete bastante. Então o Broderick Jones veio muito, muito bem hoje para ficar e ganha todo o destaque positivo. Primeiro jogo da carreira como titular dentro de Steelers e Ravens não é para todo mundo. E ele... Se o cara vai bem no primeiro jogo da carreira dele com os Steelers e Ravens, é para ficar mesmo. Não tem muito o que se discutir aqui, não. Perfeito. Vou deixar o destaque para o Dr. Jaylen Warren, rapaz. O tanto que esse homem faz acontecer, mesmo com esse ataque terrível. É muito, muito impressionante a forma com que ele consegue explosão, consegue aproveitar as chamadas, consegue quebrar tackles, às vezes consegue dar um empurrão extra e tal. Ele, semana após semana, me prova, não que Najee tem que ser um reserva para ele, não é isso. Embora ele, cada semana, vai cavando um pouquinho mais de espaço no elenco. Me prova que cada vez mais a gente não precisa investir em Najee para as próximas temporadas. É para pegar opção de quinto ano, não é para renovar contrato, não é para nada disso. A gente vai discutir um monte disso depois da temporada, mas o Warren prova que dá para manter esse grupo inteiro com um investimento baixo e jogando bem. É o que a gente espera demais dele. Alguns bloqueios muito consistentes, ele bloqueia muito bem, ele tem 3 recepções para 39 jardas nesse jogo, mais 9 carregadas para 40. Não é uma média impressionante, inclusive uma de 16, não é uma coisa absurda, mas ele vai comendo ali o eye test, como a gente chama. No visual, ele sempre impressiona. Com a bola nas mãos. Germano. Bom, eu vou fazer, não um ponto positivo, vou fazer uma menção honrosa agora, que eu achei bem interessante durante o jogo, para o nosso grupo de linebackers contra a corrida. Eu achei que eles tiveram um jogo bem interessante contra a corrida, com o Holcomb, com o Alexander, o Elandon Roberts, e principalmente em momentos importantes. O Elandon Roberts mesmo teve um tackle muito importante ali, na terceira para poucas jardas, que proporcionou um punch do Ravens. Com o Alexander também teve tackles importantes. Então, assim, eu não chego a dizer que foi um ponto positivo, mas eu faço a menção honrosa para o nosso grupo de linebackers contra a corrida, que tem sido, nessa temporada, um grupo, sim, novos nomes. A gente esperava que realmente os linebackers melhorassem comparando-se com a temporada passada. E é um grupo que, nessa temporada, tem seus altos e baixos, mas nesse jogo eu tenho que fazer a menção honrosa quanto à atuação deles, principalmente contra o jogo terrestre, porque não é fácil a gente enfrentar o Baltimore Ravens com o Lamar Jackson, que em diversas vezes durante o jogo a gente viu
ele fazia um fake handoff e saía correndo com a bola. É muito complicado você marcar esse jogo terrestre quando o quarterback adversário ele é tão bom correndo com a bola. Então, diante disso, diante das dificuldades que os nossos linebackers tiveram durante o jogo, eu tenho que deixar esse registro aqui, essa menção honrosa, a como eles foram bem contra o jogo terrestre do Ravens. Normalmente, o Ravens consegue ficar uns 100 e tantas jardas de running back 1, até, sei lá, o Browns, vou dar o desconto pro Browns, que eles estavam sem quarterback, então a defesa ficava muito mais tempo em campo. Mas eles foram pro jogo antes da semana passada como a defesa número 1 contra a corrida da liga. E tomaram uma surra do Ravens pelo chão. O Steelers hoje limitou o Ravens a 125 jardas totais. Teve um touchdown, claro, mas no total. E o segundo tempo da defesa dos Steelers, que é um ponto positivo também, foi fantástico. Absolutamente fantástico. Que o Ravens não marcou nenhum touchdown, a gente já não teve nenhum ponto, na verdade, né? A gente já chegou a essa conclusão. Mas ele forçou duas jogadas de punch, 3 jogadas de punch, forçou safety, teve interceptação, teve fumble forçado, teve sack para fechar o jogo, turnover on downs, um negócio violento de bom, assim. A defesa dos Steelers, principalmente no segundo tempo. O primeiro parecia que a gente ia ficar sofrendo um jogo todinho, aquela famosa morte por 1000 pequenos cortes, mas os caras entraram com um gás renovado no segundo tempo. Talvez porque o ataque tenha segurado um pouquinho mais a bola, né? Tenha ido um pouquinho mais do que 3 jogadas, 1 minuto e punch. Mas eles tiveram um desempenho melhor. Individualmente, deixa eu ver se o que eu tenho mais de destacar. Miles Killebrew. Parar um punch é uma jogada fenomenal. E ele conseguiu isso. Ainda foi para safety por muito pouco, não era um touchdown. É que o Rodney Wallace recuperou a bola, mas assim que ele cai no chão com controle, a bola já tá fora do campo. E aí não dá mais. Porra, se o time, pelo menos a defesa ali já vinha bem, o time deu uma outra ignição, assim, a torcida também deu uma outra ignição com aquele momento. É o tipo de jogada que você realmente precisa. E, de novo, o Tomlin elogiou que é o tipo de jogada que ganha jogos para você. E ganhou o jogo. Eu achei, quando rolou o safety, que o Steelers ia ficar com o placar com numeração escrota, assim. Ia ganhar por 11-10, que é coisa que você não vê na NFL normalmente. Ou ia perder por 10-5, como tava. Mas acabou 17-10, porque eles perderam a conversão de 2 pontos. E aí tudo ficou no normal. Tem mais um positivo aí, Ricardo? Tem um gigantesco que a gente não falou ainda. Acho que a gente já pode ir para os jogadores mais óbvios, né? Nosso monumental e o nosso closer TJ Watt. É nossa dupla de edge maravilhosa, né? Que dupla maravilhosa, TJ Watt e Alex Highsmith. TJ Watt fechando o jogo, Alex Highsmith seria o cara que fechou o jogo no primeiro momento, forçando aquele fumble no sec em cima de Lamar Jackson, que TJ Watt recupera, mas que a gente com aquela pataquada que comentamos do ataque, tivemos que parar mais uma vez, mas TJ Watt veio ao resgate e salvou mais uma vez o dia. Que dupla de edge. Highsmith com um alto nível de competição enfrentando o Ronnie Stanley. Então, até agora há pouco saiu o Next Gen Stats, que hoje foi o dia que o Alex Highsmith teve mais pressões em um único jogo. E mais do que qualquer jogador nessa temporada em única partida também. Foram 11 pressões registradas por Alex Highsmith em cima de Lamar Jackson. E o Highsmith já é o jogador nessa temporada com mais pressões geradas também, novamente em um alto nível de competição que ele teve enfrentando o Ronnie Stanley ali. Que dupla. E é incrível, eu acho muito legal como o TJ Watt sabe que normalmente os louros é muito para ele. E até no primeiro fumble forçado pelo Highsmith, que o TJ Watt recupera o fumble, corre com a bola e tudo mais, quando chega na sideline, o TJ Watt vai e dá a bola para o Highsmith. Foi algo semelhante que aconteceu na partida contra o Browns, que a ESPN puxou o TJ Watt para a entrevista
E o TJ Watt foi lá, não. Puxa o Highsmith também, ele tá comigo. Esse cara é o grande responsável por tudo aqui. E aí, hoje foi algo semelhante. Que dupla a gente tem com o TJ Watt e Highsmith. É absolutamente impressionante. O Watt já tem 8 sacks e meio nessa temporada. São 5 E jogos. meio? Nossa, achei que só eram 8. Hoje foi acreditado. Cara, hoje tá acreditado 2 para ele aqui pela ESPN. O meio sec, eu confesso que eu não lembro. Só se hoje deram meio sec em alguma dessas jogadas aí para ele. Mas essa estatística logo depois do jogo, você tem que aguardar um pouquinho, porque eles dão uma revisada. Durante a semana a gente traz o número completo. Independentemente se são 8, são 8,5, o número é, assim, sensacional. O TJ Watt, ele é diferenciado, ele é um cara que já devia ter pelo menos 2 prêmios de melhor defensor do ano. Nada me tira da cabeça que ele foi roubado no ano que o Stephon Gilmore ganhou, lá do Patriots. Que aquele ano foi... Acho que tirando a temporada do irmão dele, do J.J. Watt, aquela temporada maravilhosa, que ele quase ganha o MVP contra o Aaron Rodgers, eu acho que tirando essa temporada, foi a melhor temporada de um jogador defensivo que eu lembro de ter visto. Que o TJ Watt fez naquela temporada foi algo assim, fora do normal e fora de qualquer contexto. Mas enfim. E realmente precisamos aqui consignar os nossos elogios ao Alex Highsmith, porque que baita jogador nós encontramos. Um jogador que aparentemente não se importa de ser o Robin pro Batman, que é o TJ Watt. De ser... digamos assim, a sombra, né, pro TJ Watt, porque o cara é simplesmente demais, o companheiro dele, pelo nome, por tudo que já fez, claro, atrai mais os holofotes, mas o Highsmith ali tá sempre trabalhando, tá sempre produzindo em alto nível, e realmente nós temos muita sorte de nós termos esses 2 jogadores na nossa equipe hoje em dia, porque eu acho que não é exagero nenhum falar que nós temos 2 dos 10 melhores edges da NFL. Então, realmente é uma dupla assim maravilhosa. Não tem nem mais muito o que falar dos dois. E eu acho que o último ponto positivo do Nilo que eu gostaria de registrar é o próprio Lamar Jackson, que foi um ponto positivíssimo para a gente. Eu adoro o Lamar Jackson contra a gente, um negócio impressionante. Parece que o cara desaprende a jogar futebol americano. Assim, por diversos momentos. Eu não vou dizer que ele sentiu a pressão, porque não acho que tenha sido isso, mas realmente, por algum motivo inexplicável, nós somos a criptonita dele. A criptonita. Ele lançou passes hoje que, poxa, lembrou o Kenny Pickett. Então fica aí meu último ponto positivo aí pro Lamar Jackson, porque ele mereceu. Ponto positivíssimo pra gente ele nesse jogo. Vamos lá. Lamar é sempre um momento para este programa, para este grupo. Eu acho assim, ele não jogou mal, Lamar, exceto na hora que ele tinha que resolver. Na hora que o Ravens estava com a corda no pescoço, não criou nada. E aí, no lugar de dar deméritos para Lamar, eu empilho todos os méritos possíveis em cima da nossa defesa. Mais clubismo do que isso é impossível, inclusive. Não dá pra jogar com o TJ Watt farejando aqui não, cara. Não dá pra jogar com o Highsmith em cima. Por dentro a pressão também tava muito séria. O jogo corrido não conseguia se criar mais ali no final. Na hora que ele precisou decidir, ele não decidiu. É simples assim. A gente precisa considerar que se o Agolor segura aquela bola, se o Bateman, eu acho, segura aquela outra e tal, as coisas eram um pouco diferentes, mas não seguraram. Paciência, irmão. Paciência. Não ganharam o jogo. Então, foi bem pesado contra ele. Parabéns por nos dar a partida aí no final. Toda bola que era para ser um passe longo não estava mais conseguindo. E isso já
no quarto inteiro, eu acho. E o negócio já estava bem complicado. Apesar do Steelers ter tomado uma terceira para 11, uma terceira para 18, para 16 e tal. O negócio foi bem forte. Mas aí também a galera vai dizer que eles conseguiram converter isso, mas a quantidade de holding não marcado também foi gigantesca. Os relatos eram de abraço de urso, porque os árbitros não iam puxar mesmo, então é isso. Você tem mais algum positivo pra gente aí, Ricardo? Não. Já comemoramos bastante hoje. É isso. Fechou a minha lista aqui também. Destaque positivo pra gente, na verdade, é que vamos ter uma semana de descanso. Um bye week pela frente. Estamos precisando, viu? Todos nós, toda a torcida do Steelers está precisando de um descansozinho. É isso. A gente recebeu... No feriadão. Rapaz. No feriadão. Descanso no feriadão. Bem lembrado. Muito, muito bem lembrado. O Ted Bones, né, mais uma afirmação do que eu pergunto. Os Patriots estão conseguindo ser muito pior do que os Steelers. Que situação. Sabe o que é o diferencial? Kenny Pickett. Você vai comparar Pickett com Mac Jones? Vai comparar George Pickens com... Nem sei quem são os recebedores. Devante Parker. É difícil. Jalen Warren tá muito melhor do que o Ramondre Stevenson, por exemplo. Então, a situação vai sendo nesse sentido por aí. De coordenador, era pro Patriots dar uma surra nos Steelers. Porque Bill O'Brien, apesar do que o Patriots não tá fazendo, é muito melhor do que McKenna. Bill O'Brien é um profissional de futebol americano. Né? É isso. Até eu, né? Aí também, pelo amor de Deus. É um profissional de futebol americano, Matt Canada, pelo amor de Deus. Quem mantém esse homem aí? Germano, pergunta do Pedro. Por que o Warren se destaca tanto nesse ataque? E já complemento com o Nestinho, que falou sobre que grata surpresa é Jalen Warren. E o Charmander, Harris é banco do Warren. Toda semana a gente vai ter que comentar isso aqui, cara. Germano. Vamos lá. A primeira pergunta, por que ele se destaca mais? Talvez porque o Jalen Warren, ele se adapte melhor ao plano de jogo que o Matt Canada quer colocar, que ele quer implementar. A nossa OL, ela não está indo muito bem nessa temporada, abrindo espaços no jogo terrestre. Realmente não está sendo um ponto positivo. E o Najee Harris, ele é um jogador, ele é um running back um pouco mais lento. Ele não é um cara que tem uma explosão muito grande. Então ele depende, geralmente, desses espaços estarem abertos por mais tempo, com mais antecedência, para que ele possa, com a visão dele, com o equilíbrio dele, com a força que ele tem para não cair no primeiro tackle, para ele conseguir jardas. E o nosso time simplesmente não está performando desse jeito. A gente não está conseguindo dar situações ideais para o Najee Harris render. Não é uma questão que o jogador é terrível, não é que o jogador é ruim, não. Ele é um bom jogador. A questão é que, infelizmente, o nosso ataque não está disponibilizando situações interessantes para ele, situações boas para ele render. Pelo contrário, em relação ao Jalen Warren, por ser um jogador que tem uma explosão maior, que é um jogador mais ágil, ele acaba conseguindo aproveitar mais das chances que tem. Ele consegue correr mais no espaço, está conseguindo quebrar alguns tackles pela agilidade dele, aquele pulo que ele deu foi maravilhoso hoje. Então, assim, é mais por conta disso. É porque, aparentemente, o Jalen Warren, ele está sendo... Ele é, digamos assim, o gameplay que a gente está usando, ele favorece mais ao Jalen Warren e nas oportunidades que o Jalen Warren está tendo, ele está indo muito bem. Então é basicamente por isso. Não é que o Najee Harris seja um mau jogador, não é que ele esteja indo muito ruim na temporada, mas por questões de jogo mesmo, questões de oportunidades, o Jalen Warren está conseguindo situações mais benéficas para ele. E o jogo está casando mais com o jogo dele. Boa. O Alan Chagas pergunta sobre Levi Wallace, se é o último ano de contrato. Sim, é o último ano de contrato, mas nesse ponto eu ainda não duvidaria os Steelers colocar mais um anozinho ali de contrato para ele, por uma simples questão de não saber sobre Corey Trice. E aí trazer os dois para uma disputa, ver quem leva no ano que vem.
mas sim, é o último ano de contrato dele. E a última pergunta que eu tenho registrada aqui, Ricardo Gonçalves, já pode fazer tatuagem de Juninho? Mais do que liberado, já está liberado comprar camisa 24 também. Muito liberado. Empolgou, tá do nosso favor. Eu só tenho uma pergunta quanto a isso, nobres colegas. Essa tatuagem tem que ser na bunda? Porque Ainda não. existe. Quando a interceptação for uma pick six para ganhar um Super Bowl, aí você. Aí É porque existe uma história bem antiga em um grupo de WhatsApp dos Steelers que na época do Martavis Bryant, um colega nosso de grupo prometeu que ia tatuar o número do Martavis Bryant na bunda. E infelizmente até hoje essa promessa não foi confirmada e não foi comprovada no grupo. Então por isso que eu pergunto se essa tatuagem tem que ser na bunda, porque eu acredito que pela tradição, se for para fazer uma tatuagem, tem que ser no bumbum. Eu só deixo você escolher em qual banda. Se vai ser na esquerda ou na direita, mas tem que ser no bumbum. E por favor, se você fizer, você manda só para Germano, tá? Não precisa mandar publicamente, não. Eu confio na palavra de Germano quando ele disser que você fez mesmo. Beleza? E tem que autorizar a postagem. Eu tô justamente falando para não ficar público, pô. Aí tu me manda uma dessa. Vamos fechar, Germano, suas considerações finais depois dessa vitória. Danilo, só mais uma coisa quanto a esse assunto. Agora que eu percebi que a pessoa teria que tatuar o número 24 na bunda, ia ser um pouco engraçado. Mas enfim, vamos embora. É o Brasil. Considerações finais. Bom, vitória, tá? Fazendo uma... Como é que eu posso dizer assim? Fazendo uma homenagem ao nosso amigo Léo. Vitória Steelers. Vitória Steelers, é isso. Clássico se ganha, não apenas se vence. Vitória sofrida. Incrível como esse time nos faz sofrer. E quando a gente acha que tá tudo certo, vem o Chucks e comete uma falta absurda para parar o relógio. Vem o Gunner sofrendo fumble. Assim, não tem vitória fácil com a gente. É sempre uma coisa diferente, é sempre um desafio novo. Eu acho que ninguém aqui foi para esse jogo esperando uma vitória, mas em determinado momento eu estava incrédulo do como a gente ia conseguir perder esse jogo. Tava uma coisa assim realmente absurda. Mas o importante é que a gente venceu, o bye week agora. Vamos ver se a gente consegue criar um gameplay melhor, se a gente consegue recuperar algumas peças, vamos ver se alguns jogadores voltam, né, dos lesionados. E simbora. Vamos ver o restante da temporada. Estamos em segundo lugar da divisão norte da Conferência Americana. Segundo lugar. Não, 3-2. O Browns na frente. Primeiro lugar. Confronto direto, Germano. Eita! Eu achava 100% na FC Norte. Nossa senhora, eu achava que o Ravens estava com uma vitória na frente. É isso mesmo, rapaz. É isso mesmo. Estamos em primeiro lugar. Rapaz, eu acho que se você tivesse apostado R$1 nisso aqui, você estaria milionário agora, porque é inacreditável a gente estar em primeiro lugar dessa divisão. Mas, enfim, é isso. Não tem como a gente... assim, dentro das possibilidades, que a gente sabe que esse ataque é complicado, é difícil de se engolir, mas dentre as possibilidades, dentre o contexto, realmente a gente está indo para a bye week de uma forma bem positiva. E eu espero que isso se transforme, que isso indique que a gente vai melhorar no ataque, principalmente, para que a gente consiga ter jogos mais disputados, porque realmente a defesa não vai conseguir fazer milagre todo jogo. Se a defesa tiver que conseguir 2, 3 turnovers para a gente ganhar um jogo, isso aí é insustentável para todo o resto da temporada. Então, ficam aí minhas considerações finais para que essa bye week faça muito bem para esse ataque e que a gente consiga ter um ataque pelo menos razoável. É só o que eu peço. Eu vou voltar àquele velho lema da temporada passada. Hashtag 2 TDs é obrigação. É isso que a gente precisa para que o time tenha uma mínima chance de ser muito competitivo nessa temporada. Voltamos ao que a turma está chamando de Germano Pickens aqui, porque
Você fez o programa inteiro e só no final você descobriu que o Steelers era líder da NFC Norte. A gente volta para aquele ponto de que se a defesa cede menos de 22 pontos, o Steelers ganha o jogo. Se demos 10, ganhamos o jogo novamente. E ainda tem gente que pergunta por que a gente investe tanto nessa defesa, né? É a defesa que faz a diferença, pô. O ataque é irrelevante. Ricardo Rezende, suas considerações finais para a gente fechar esse programa? Já que eu falei tanto dele, minhas considerações finais hoje ficam a cargo do senhor Joey Porter, que foi visto com os olhos cheios de lágrimas ao final do jogo, na saída dos vestiários do Steelers, de orgulho pelo filho Juninho, que foi o responsável por trazer a vitória para a gente hoje. Se não fosse a interceptação do Joey Porter, a gente não venceria hoje. Parece que esse tipo de história só acontece aqui em Pittsburgh, então é uma maravilha, uma maravilha. Vamos entrar nessa bye week como líderes da AFC Norte. Aproveitar o momento, mas reconhecendo novamente, temos muito a melhorar nesse ataque e acompanhar as notícias dos próximos dias, né? Acho que vai acontecer alguma coisa? Não. Acho que ninguém acha que vai acontecer alguma coisa. Mas a história já está feita. O fato já está presente. Se vão concretizar o fato com o nosso desejo de haver algum tipo de mudança em quem chama as jogadas do lado do ataque, nos próximos dias vamos ter mais detalhes sobre isso. Vamos fechar o programa, como disse um jornalista aqui de Recife certa vez. Treinador, a gente já sabe que esse time não tem. Vamos ver agora se tem presidente. Uma boa noite a todos. Curtam a liderança da divisão. Nos vemos na terça-feira para falar disso aí. A gente anuncia a programação das próximas semanas. Grande